Olá, você do 9º ano, sejam todos bem-vindos aqui para mais essa aula da Escola Municipal para Aulas Digitais, essa aula de ciências. Eu sou a professora Maria Carolina e estamos juntos aqui, né, gente, mais uma vez para falar sobre genética. A gente entrou nesse ritmo aí da genética nas últimas aulas, né, e vamos continuar por mais algumas aulas, tá certo? Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre hereditariedade. Tenho certeza que todo mundo já ouviu falar. Ah, isso aqui é hereditário, né? O olho, a cor do olho, né? Herdou do pai, herdou da mãe, é igual o olho da tia, é igual o cabelo do pai, né? Pois é sobre isso e muito mais hoje aqui nessa aula. E quem está aqui comigo é Raquel, nossa intérprete de Libras. Ela está fazendo essa acessibilidade aqui para os estudantes, para os professores, para todo mundo que quiser ter acesso a essa aula, não é? Obrigada, Raquel, por esse trabalho incrível que vocês fazem. E, gente, só lembrando aqui, né, já que Raquel já está fazendo essa acessibilidade, a gente também já está querendo facilitar aí a sua vida, né? Botando, cadê o QR Code aí, Billy? Olha aí, Billy danado, já jogou aí o QR Code, tá vendo, para vocês apontarem a câmera do celular, quem ainda não tem, né? Baixar esse QR Code aí, pra a gente deixa lá todas as aulas para vocês. Quem é estudante da rede não paga nada, não gasta dados móveis, o que é o mais importante aí, né? Não tem gasto, consegue estudar e aproveita todo o material que a gente coloca lá para vocês com muito amor, né? Nossas aulas aqui para vocês, feitas com muito carinho. Não é não, professora Cláudia? É isso, Seja bem-vinda, professora. Obrigada, professora. Então, continuando aí, nós trabalhamos sempre a conscientização do mês de agosto. Então, agosto ele vem recheado também de conscientização de várias doenças, professora. Perfeito. E uma conscientização também vem o Agosto Dourado, que é a campanha mundial de amamentação, de 1 a 7. Então, é a semana toda o Ministério da Saúde reservou para a gente conscientizar realmente as pessoas sobre a amamentação. Nós vamos trabalhar depois também a saúde do homem, né? O mês de agosto dos pais também. A violência, mais uma vez, conscientização e prevenção da violência contra a mulher. E também nós temos a prevenção de deficiências. Mas a questão da amamentação, como estamos na semana, então a importância das mulheres amamentarem, né, professora? Sim, a questão demais. de receber os anticorpos, aquele primeiro colostro, né, que a gente recebe o primeiro leite, então amamentar a criança. Então, segundo pesquisas, várias crianças já foram salvas, crianças que são amamentadas, livres de alergias, de uma série de doenças, aquele leite que já vem prontinho ali, sem você precisar estar preparando aquele leite, você já dá ao seu filho, né? E ele vai adquirindo aquela imunidade. E também aquela questão do aconchego com a mãe, aquele olho no olho, que só quem é mãe sabe, né? A questão de amamentar, de cuidar, aquele cuidado, mesmo todo um processo que a gente começa a se adaptar, aquela vidinha que está dependendo da gente ali, mas aquele leite ele é muito importante. Então, pessoal, vamos conscientizar na nossa casa e todo o carinho também dedicado àquela mãe que está amamentando, para que ela tenha realmente uns dias melhores para poder amamentar, né? Ter uma alimentação melhor, sem aperreio, que tudo também passa para o bebê, não é, professora? Com certeza, professora Cláudia. E isso é bem importante, né? Porque além dos anticorpos, né, para passar para o bebê ficar forte, né? Porque aquele leite materno, né, ele deixa a criança protegida, né, gente? Tem também a questão do acolhimento ali, né, da relação mãe-filho, né, professora? Que é tão importante ali naquele momento da amamentação, tá, gente? Então, essa relação se estreita muito, tenho certeza, né, na hora da amamentação, né? Verdade. E aí, professora Cláudia, eu quero que a gente fale um pouquinho aqui sobre essa frase. Veja que frase legal nesse momento que a gente está falando de hereditariedade, né? A hereditariedade nos torna apenas parentes. Só o amor nos torna irmãos. Da Edna Frigato. Não é legal essa frase? Foi não forte. É? Essa questão aí, não precisa a gente ter parentesco, né, professora? Para termos aquele acolhimento de irmão, não é? No trabalho, às vezes nós pensamos assim, não, é a minha outra irmã, que não é de sangue, mas é minha irmã.
E às vezes a gente tem um acolhimento até melhor do que até a questão da própria família. Não é? Da própria hereditariedade. Às vezes a gente se identifica, porque mesmo a gente sendo da mesma família, nós temos as diferenças entre a gente. E às vezes a gente encontra lá fora aquele amor realmente de irmão. Às vezes, olha, tu fosse a minha segunda mãe, não é? Aquela questão toda que não depende em si da hereditariedade. Exatamente. Só o amor realmente nos torna irmãos, essa aceitação que precisamos ter com todas as pessoas, independente de quem seja, não é? De quem, vamos dizer, o que você defende, o que você acha, você tem que aceitar aquela pessoa como ela é, com amor, realmente. É verdade. Ai, a professora Cláudia falou tudo já, né, gente? Eita. Pois é, a gente não tem esse negócio, gente, de parentesco, de ter o mesmo sangue. É sangue do meu sangue. Se não bater, né, professora, não adianta ser parente. E muitas vezes uma pessoa que não tem, né, os mesmos genes que nós, né, não tem essa herança sanguínea, né, e tudo mais, e genética, a pessoa se dá melhor com a gente, né, e aquele amor cresce, assim, de uma forma muito maior do que se fosse um parente, né? Enfim. Vamos lá. Então, ciclo da célula. Professora Cláudia, na última aula a gente estava falando disso, não foi? Verdade, foi, do ciclo da célula. Falando o quê? Eu disse a vocês que essa foto aí, ó, olha que bacana que ficou aí. Billy jogou na tela, ficou massa. A gente tá vendo um monte de quadradinho aí, né? Diferentes aí, essa parte rosinha dentro, essa parte rosa mais forte, né? É o que, gente? É cada célula dessa aí se dividindo. E tá em um momento diferente da divisão celular. Vê que engraçado, né? E esse tecido que tá mostrando aí várias célulazinhas é de uma folhinha de cebola, né? Que folha de cebola, professora? A folha que eu tô falando, gente, é porque a cebola, ela não é formada por um monte de camadinha, né? Branquinha. Pronto, eu tô falando daquilo, tá? Daquela camadinha ali, tô chamando de folhinha, tá certo? Então, ó, cada quadradinho desse aqui, tá vendo? Cada quadradinho desse aqui é uma célula, né? E aí, ó, aqui ela não está se dividindo, mas aqui, vê, olha a diferença, né? A gente consegue perceber a diferença aí, quando uma célula está se dividindo e quando não. Porque cada célula apresenta suas fases, né? E aí, existem momentos que a célula está em divisão e existem momentos que ela está só exercendo as suas atividades normais do dia a dia. Igual a gente desenvolve nossas atividades, as células, num nível muito microscópico, né? Porque a gente é grande, né? A gente mora na cidade, não sei o quê, é um nível mais... uma coisa mais macro, né? A célula não é micro, mas não deixa de ser igual. A célula também vai fazer suas atividades ali. Então, ó, dentre as atividades, temos a produção e o armazenamento, né, de nutrientes, né, e tudo mais, de proteínas, e o crescimento. Quando ela não está exercendo a atividade dela, ela está em divisão celular, né? E essa divisão celular é comandada pelo núcleo, porque a gente já viu aqui também que o núcleo, ele possui o quê? O nosso material genético. E é o DNA que sai comandando dali, né, essas funções que a célula exerce, não é isso? E aí, ó, na divisão celular é comandada pelo núcleo e a mitose e a meiose são os tipos de divisão celular. Mitose e meiose são tipos de divisão celular que causam uma dúvida danada na cabeça dos meninos, né, professora? É verdade. Eles ficam tudo, meu Deus, mas mitose é como mesmo, professora, e divide, e multiplica e não sei o quê, né? É verdade, é. Eles ficam tudo doidos. Vocês, né, ficam todos doidos. Mas, assim, a gente vai desmistificar esse negócio aqui, viu? Vai deixar o negócio mais fácil, porque não tem mistério, não. É bem tranquilo, né, professora Cláudia? Bem tranquilo. Então, ó, mitose. Que é essa danada dessa mitose, ó? Uma célula mãe vai originar duas células filha idênticas. Então, vocês estão vendo nessa figura aí, temos uma célula lá em cima, né? De cima para baixo, vamos observar aí, ó. A gente tem uma célula
estamos vendo que o núcleo dela está se dividindo, bem como o resto da célula, né? O citoplasma e tudo mais. Até que se separam aí, tá vendo? Pronto. Isso aí é uma mitose, né? Uma célula, que é a mãe, porque ela origina duas filhas, né? E essas duas filhas, elas são idênticas à mãe, tá certo? Então, temos aqui, ó, um núcleo só, né? E o citoplasma é aqui a mesma coisa, tá vendo? Originou essas duas células aqui, tá? Então, na mitose, a mitose é responsável pelo crescimento do nosso organismo, né? O que a mitose influencia, tá, gente? Isso aqui são as características que a mitose vai influenciar no nosso corpo. Então, vai influenciar aí no crescimento do nosso organismo. Por quê? Vai multiplicar o número de células, né? E a gente precisa dessa multiplicação no número de células, porque em algum momento, eventualmente, algumas células morrem, são repostas, não é, professora Cláudia? Então, é assim que acontece. E na nossa infância, até a nossa fase adulta, né, existe essa reposição aí. Não de todas as células, né, porque algumas células elas não são repostas, mas, né, a maior parte dessas células são repostas sim. Aí, reposição de células e reprodução, tá, em organismos unicelulares. Então, no caso, a célulazinha, que ela é uma só, né, por exemplo, uma giardia, né, que é um organismo unicelular, né, pode se dividir por mitose, tá certo? E gerar um novo organismo. Então, enfim, é só ver que organismo unicelular é esse, que modo é que ele se reproduz, tá certo? E provavelmente será por mitose, se ele gerar, né, outros indivíduos, né, dois indivíduos aí idênticos à mãe, tá? Vamos ver aqui como é que acontece nas nossas células, né? Então, temos aqui, ó, a célula mãe. Vocês estão vendo que a célula mãe, ela tem quantos cromossomos aí? Temos 4 cromossomos, né? 2 verdinhos, 2 rosinhas, tá certo? Na duplicação de cromossomo, vão formar aí cromossomos homólogos, né? Então, vamos ter aí 4 pares de cromossomos, né? O que era antes 4 cromossomos, havendo a duplicação celular, ficamos agora com 4 pares de cromossomos, tá? Depois de haver essa duplicação, gente, vamos nos dividir novamente, né? As células vão se dividir novamente. Então, essa célula que primeiro multiplicou seus cromossomos internamente, agora ela vai se dividir em 2. Tá certo? Então, ela se dividindo em 2, ficaram 4 cromossomos em uma célula, 4 cromossomos em outra. Então, a gente vê que realmente na mitose, uma célula mãe, que a gente está vendo aí com 4 cromossomos, gerou, no final das contas, 2 células filha idênticas. Tranquilo até aí, professora Cláudia? Tranquilo, professora. Tranquilo, não é não? Claro. Pronto. Então, gente, não é difícil, né? Super fácil. É só se ligar. Ó. Na mitose, uma célula mãe vai gerar 2 filhas idênticas a ela. Pronto. Acabou. Tá? Na meiose, aí já na meiose, o que é que acontece? A meiose vai originar células que apresentam a metade dos cromossomos da célula mãe. Tá certo? Por que que aí tem fotinhos de famílias? Olha aí, temos 2 famílias, né? Com o seu filho, né? O pai, a mãe, a criancinha, né? Mas então, por que, gente? Porque a meiose, ela é responsável pela formação dos gametas masculino e feminino, né? O espermatozoide e o ovócito feminino. E aí, por conta dessa formação dos gametas, esses gametas, eles não carregam as informações genéticas de papai e de mamãe, não é? Então, o espermatozoide vai carregar a informação genética e o ovócito também está carregando informação genética. Um espermatozoide carrega metade da informação genética e o ovócito carrega a outra metade, porque depois, quando eles se juntam para formar um indivíduo, né? Aí sim vai misturar as informações genéticas. E aí, gente, nessa mistura
porque tem milhões de espermatozoides que estão nessa corrida aí, né? Então, realmente é uma loteria, né? É verdade. Que informação genética que esse espermatozoide vai trazer e o ovócito também, né? Sendo que o ovócito aí já é outra história, porque aí liberam bem menos ovócitos por mês, né? As mulheres. E os espermatozoides é que tem que lutar lá para ver naquela guerra, né? Então, somos todos vencedores, viu, gente? Não é verdade? É verdade. Pois é. Então, nessa corrida aí dos espermatozoides para chegar até o ovócito, para a gente virar nós, né? Nós indivíduos, há uma combinação diversa de cromossomo. Então, tudo pode acontecer dentro daquela combinação ali que vem da carga genética do pai com a carga genética da mãe, né? Muito legal isso. Ocorrendo o quê? Uma variabilidade genética. Então, essa variabilidade genética, ela vai vir por conta dessa informação genética, né? Do material genético, do DNA, que está sendo trazido pelo espermatozoide, o DNA do pai, né? E também pelo ovócito feminino, através da mãe, né? Então, essa mistura aí pode trazer uma variabilidade dentro daquela composição de DNA do pai e da mãe. É verdade. Tranquilo? Tranquilo aqui. E aí, na meiose, como a gente falou, né? A célula mãe, ela vai originar, né, outras células filhas, mas com metade dos cromossomos. E como é que isso acontece? Vejam aí, acompanhem comigo. A célula mãe, igual lá na mitose, a gente começou com uma célula mãe com 4 cromossomos, não é isso? E aí vai haver sempre a duplicação desses cromossomos, tá, gente? Então, o início da mitose e da meiose, né, dessas divisões celulares, vão ser sempre da mesma forma. Então, mitose e meiose, começando aqui no exemplo com 4 cromossomos, o que vai ser igual a essa duplicação dos cromossomos, tá certo? Então, duplicou o número de cromossomos. Se duplicou o número de cromossomos, agora temos 4 pares de cromossomos, não é isso? Beleza. Então, a partir daqui, né, há a divisão. E aí nós temos a divisão aqui, ó, 2 pares, 2 pares. Para que essas células filhas tenham a metade do que a mãe tem, e a gente precisa de quê? De que reste somente 2 cromossomos nas células filhas. Então, se aqui eu tenho 2 pares, para que tenham só 2 cromossomos, a gente precisa de mais o quê? Outra divisão, que é o que vai acontecer aqui. Então, ó, na meiose vão haver 2 divisões, tá certo? Então, célula mãe duplica a quantidade de cromossomo que está lá naquela célula, certo? Aqui, a prof colocou 4, mas isso quer dizer que todas as células vão vir com 4 cromossomos, professora? Sempre vai ser esse número? Não. Isso quer dizer só que é um exemplo que a prof colocou, tá bom? Então, a gente vai, 4 cromossomos, duplicamos 4 pares, né? Dividimos aqui em 2 pares, e finalmente temos aqui no resultado 4 células, cada uma com 2 cromossomos. Metade do que a célula mãe possui. Tudo bem? Tudo bem. Pronto. Então é isso, gente. Mitose, meiose, tranquilo aí, não é isso? Pronto. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de genética, né, professora Cláudia? Que a gente já não falou nada, né? É verdade. Vamos falar o que é a genética, tá certo? Então, ó, genética, parte da biologia que estuda a hereditariedade. E essa hereditariedade é o quê? Essa herança que a gente recebe, né, professora? É verdade. Na família, a senhora tem pessoas que se parecem muito, ou que não parecem nada, ou que só pegou do pai, do avô. Como é na sua família, professora? Bem variadas as características, né, professora?
Eu tenho a cor da minha mãe, Uhum. não tenho os olhos do meu pai. Olha né? aí. Mas tenho muita característica dele, o emocional. Sim. E minhas irmãs têm a cor do meu pai, mas parece mais com minha mãe. E assim vai tendo essa troca. A fisionomia das A suas irmãs é mais fisionomia parecida com a da sua mãe, né, professora? Meus filhos, eu achei eles mais parecidos com o pai. É. As características externas são mais parecidas com o pai, mas alguns têm, a gente sabe que tem alguma carga que talvez eu não tenha identificado. Sim. O jeito de ser, o modo de agir, né? Então, é essa hereditariedade aí que vamos identificando em cada um, né? Que característica ele possui. Então, os meninos, os filhos da professora Cláudia são mais parecidos com Sim, seu marido, né? sim. Com o pai deles. Sim. Olha aí, gente, tá vendo? Então, isso quer dizer o quê? Que a carga genética do marido da professora Cláudia é danada aí, viu? Danada pra expressar, né, professora? Porque essa expressão, gente, né? O que a gente vê, o nosso visual, né? Como é o formato do nariz, o rosto, tudo isso, isso é o fenótipo, né? A gente tá falando do genótipo, mas esse fenótipo, que é o que a gente vê, ele vem através do que está no gene, né? É a expressão das características do gene, tá certo? Então, é isso. Essa hereditariedade, todo mundo já deve ter falado nisso, né? Ah, herdou do pai, é igual a mãe, né? É verdade. Todo mundo fala disso. Então, a hereditariedade é uma coisa bem tranquila. Mas esse termo genética, ele é um termo que é recente demais, né? Do século XX. A gente está no século XXI, né? No século XX. Então, assim, é um termo que não foi trabalhado de muito tempo. Mas isso quer dizer que nunca teve genética na vida da gente? Não, gente. Essa questão da hereditariedade, da gente observar características, né? Como a professora Cláudia disse, ela observa nos filhos dela, né? Parece muito com o pai, né? Fisionomicamente. Do mesmo jeito, o homem já observava essas características, professora, selecionando animais e plantas no passado. Isso. Não é? É verdade. Pois é, então, ó, seleção de plantas e animais. Como é que faz isso, professora? Selecionar. Isso não é coisa de que vai para o laboratório, né? Seleção de gene. Não. A gente já estava selecionando, né, essas características. Porque se um animal está doente, né? Então você já não vai colocar ele para cruzar com a fêmea, porque senão vai passar aquela doença para frente, sabe? Então, não precisava ter esse nome genética, né, para definir esse tipo de seleção. O homem, há mais de 10 mil anos atrás, ele já tinha essa noção, né, do que, ó, isso aqui vai terminar passando para esse, né? É verdade. Entendeu? Então, assim, mesmo na ignorância, né, quando a gente fala ignorância, gente, é ignorar alguma coisa, né? Não tem o conhecimento, tá certo? Então, nessa ignorância de não ter aquele conhecimento da época, os homens já sabiam, já iam fazendo essa seleção, tanto de plantas quanto de animais, que é super importante, né? Porque foi com a agricultura e com a pecuária que o homem começou a se estabelecer e começou a criar a sociedade, né, como um todo. Não vivia mais como um nômade, né? E aí as cidades foram sendo criadas e foi se crescendo tudo, né? E aí, professora Cláudia, eu vou lhe contar uma história aqui, viu? Certo. Hipócrates, já ouviu falar em Hipócrates? Sim. Já, né? Pois é. Hipócrates, professora Cláudia, ele tinha uma ideia assim, né? Vou criar aqui uma teoria, né? Na cabeça dele passavam as coisas, né? Essa história da hereditariedade, da transmissão dessas características, né? O que ele pensava, Hipócrates? Ele pensava assim, rapaz, tem umas coisas aqui, né? Antes de continuar assim, só para falar, né? Há muitos anos atrás, e ainda hoje existem sociedades assim, mas o patriarcado era muito forte, né, professora? Ou seja, aquelas sociedades que eram dirigidas, né, por homens e que a mulher não tinha voz e tudo mais, né? Então, nessa história aqui de Hipócrates, ele só pensava nos órgãos do pai, tá? Então, qualquer órgão do pai, né, tinha umas partículas nos órgãos do pai, tá certo, gente? A mãe não tinha nada a ver com essa transmissão de característica, viu?
Só lembrando aqui. Então, ele dizia que havia umas partículas nos órgãos do pai. E não é nos órgãos masculinos não, tá certo, gente? Era rim, intestino, fígado, coração, pulmão, qualquer órgão, tá? Do jeito que vocês estão vendo aí. Então, essas partículazinhas, elas iam migrando pelo corpo, tá certo? Até chegar nos órgãos sexuais e se misturar no sêmen. E essas partículazinhas, professora, é que eram responsáveis por passar as características do pai para os filhos. Já pensou? Veja só que partícula danada. Não é não? Ai, não é não, professora? Muito danada, né? E aí, ó, a partir disso, né, geravam-se os descendentes, tá certo? E ele deu o nome dessa teoria aí da transmissão de características de pangênese. Esse pan vem de ser disseminado, mas dentro do corpo, tá? Então, a gente faz um pan, né? Um pan restrito ao corpo humano, tá certo? O pan é de estar disseminado em todo o sistema, tá certo? No caso, no nosso organismo, tá? É verdade. Então, pangênese, né? Se originaria dentro do organismo, mas só do organismo masculino. Lembra disso, tá? Aí, Hipócrates, né? Então, a gente começou aqui, ó, com Hipócrates falando essa história da transmissão de características. E aí, ele continuou dizendo, sabe o quê, minha gente? Que as características que a gente vai adquirindo, a gente vai ficando mais velho, né? Por exemplo, aí pinta o cabelo, né? Aí pega um sol, fica moreno, né? Fica mais, né, bonitão lá, com aquela marquinha de sol. Faz alguma coisa, pinta a unha, sei lá. Faz alguma mudança, sabe, professora Cláudia? Ao longo do tempo, né? Ele dizia que essas mudanças que vão acontecendo com as pessoas ao longo do seu desenvolvimento, né? Da sua vida adulta, essas mudanças poderiam modificar as partículas nos outros, nos seus descendentes. Babado isso, né, não? Não é? Acontece uma coisa contigo, professora Cláudia, aí muda alguma coisa na sua característica fenotípica. Aí ele achava que aquelas partículas mudariam os seus filhos a partir dessas mudanças. Mas não existe isso, não existe, né? É verdade. Não existe isso, né? E hoje a gente já sabe. Mas naquela época, eu acho até que era um pensamento bem assim, né? Porque se a gente analisar, não existia genética, não existia microscópio, né? Ainda, e eles partiam para aquela imaginação e quase um chute, tentando provar de uma forma muito difícil de comprovar, né, a teoria. E era uma época restrita, assim, também, né? Para se discutir qualquer coisa. E colocar a mulher no meio também já ficava mais complicado ainda, né? De se estudar, né? Então, acho que era mais fácil também ele enxergar isso dentro de um corpo masculino, né? Do que pensar no feminino para isso, né? Mas, enfim, o importante disso tudo é a gente perceber que a partir desses estudos prévios, né? Desses estudos que vieram lá de trás, é que hoje a gente consegue, né? Chegar como a gente está hoje, né? Uma tecnologia, uma coisa super avançada. E mesmo assim a gente não sabe quase nada ainda. Falta aprender muito e descobrir muito, pesquisar mais, né? Verdade, verdade. E aí, gente, quem vem depois aqui, ó, é Aristóteles. Para Aristóteles, ó, características adquiridas pelos pais não eram passadas para os filhos, né? Que é o que a gente sabe que hoje acontece. Mas tu acha que ele acertou tudo como essa reprodução da gente? Como é que a gente passa as características? Não. Mas eu só vou te contar esse resto dessa história na próxima aula. Vamos se despedir, professora Cláudia? Bem, pessoal, obrigada a vocês, viu, pela participação aí. Obrigada, professora Carol, pelo convite. Tchau, tchau, pessoal. Pois é, gente. Então, a gente continua essa história aqui, viu? Aristóteles, né? Mudou essa visão toda aí, né, que Hipócrates tinha começado, tá certo? Não concordou com ele, mas a gente vai ver do que ele tá falando, tá? Então, fica ligado aí, qualquer coisa, tira dúvida com o teu professor da tua escola, tá? E fala com a gente aqui no chat também, que a gente te responde.
Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.